Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Quintas da TI de 2014. Hoje a gente está com o MVP Rafael Bernardes, vai passar um pouquinho para a gente de replicação de máquinas virtuais em cluster e espero que todos possam aproveitar. Rafael, é contigo. Beleza. Vida longa e próspera, pessoal. Então, Rafael Bernardes aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cluster, né? Como se eu não falasse de outra coisa, né? Mas a parte de cluster, por mais que seja, às vezes eu falar, eu só falo de cluster, mas sempre tem mais coisa para falar. Sempre tem um detalhezinho, sempre tem um pontinho a mais. Hoje o assunto principal é a replicação de cluster, tá? Mas vamos ter outras coisas aqui no meio do caminho que vocês provavelmente vão gostar, tá? Algumas dicas interessantes. Primeiro, vamos pegar aqui, esse ambiente aqui vai ser o que eu vou falar, tá? Eu tenho aqui dois servidores, começando, esse aqui é o desenho do vídeo. Dois servidores, storage 1 e storage 2. Em storage pool, storage pool. Storage pool, para quem não conhece, é a forma de trabalhar com a rede de discos sem ser por RAID de controladora, RAID de placa-mãe. Você pode fazer isso através do Windows Server 2012, Windows Storage Server. Você pode ter Storage Pool. Tá? Storage Pool é um tema que já abordou bastante. Nesse meu cenário, eu tenho Storage Pool em cluster. Tá? Ou seja, eu tenho aqui um Storage Pool, eu tenho clusterizado para esse outro Storage Pool aqui. Ou seja, eu tenho cluster de Storage Pool. Então, a minha camada de storage é altamente disponível. Tá? O que eu quero com isso? Eu quero fazer um cenário sem falhas, apresentar para vocês um cenário sem pontos de falha. Tá? Vamos apresentar o cenário, depois eu vou mostrar o que eu vou fazer. Ok, para ser sem falha, a gente tem que estar bem guarnecido também na parte de rede. Então eu tenho aqui dois switches, um time de placas de rede, tá? Fazendo cruzamento entre dois switches. Então eu tenho redundância também na camada de rede. Ok, e o que esse cluster de storage pool, esse cluster de storage faz? Ele entrega armazenamento para um cluster de file server, para um cluster de scale-out file server. Então, aqui eu tenho um cluster de scale-out file server sobre um cluster de storage pool, certo? O que eu ganho com isso? Eu ganho gerenciamento, acesso non-stop, tá? E facilidade de acesso por SMB3. O meu cluster scale-out file server, ele entrega para os meus clientes, simplesmente / compartilhamento. Tá? Ele abstrai toda a camada de LUN, de storage, de RAID, de storage pool, tudo e entrega um / compartilhamento. Tá? Hoje em dia, com SMB3, diversos sistemas, diversas aplicações podem usar o SMB3 como central de armazenamento. Por exemplo, o SQL e o Hyper-V. Você pode armazenar a sua base SQL num / compartilhamento. E no Hyper-V também, você pode armazenar uma máquina virtual num / compartilhamento. Aí você me pergunta, não fica lento? Se você utilizar o SMB3, não. SMB3 presente a partir do Windows Server 2012. Tá? E no 2012 R2 já teve uma evolução. Está na versão 3.02, se não me engano. Na versão do 2012 R2. Okay? Então eu ganho em simplicidade. Imagina que essa camada de baixo não fosse de storage de Microsoft. Imagina que eu tivesse 10 Dell Companion aqui. Ou então tivesse 10 IBM DS. Tá? É muito complexo você ficar apresentando para os clientes, para o cliente final, LUN, configura aqui, configura ali, vem para cá, disco para cá, replica com esse. O scale-out file server faz a camada de facilitação. Ok, mas o que está usando esse scale-out file server? Um cluster de Hyper-V, um cluster de máquinas virtuais. Então eu tenho um cluster sobre outro cluster, sobre outro cluster, e vocês perceberam a quantidade de conexões de rede que tem aqui. Tá? Eu tenho redundância para a rede de cluster, tenho redundância para a rede de acesso ao storage, que no caso é meu scale-out, e tenho redundância para a rede de cliente. Como se não bastasse, eu tenho um site B que está com tudo replicado em mais um cluster. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cluster de máquinas virtuais sobre um cluster de scale-out file server, sobre um cluster de storage pool, tudo isso replicado para outro cluster de máquinas virtuais. Okay? Eu quero ver essa empresa parar.
Eu quero ver essa empresa parar. Não para, é uma solução de altíssimo nível, detalhe do detalhe do detalhe. Tudo pode ser feito com um Hyper-V Server, sem gastar R$1 de licenciamento. A parte de cluster de Hyper-V, a parte do storage SMB, você pode fazer com Hyper-V Server também se quiser. Ou seja, dá para fazer com Hyper-V Server sem gastar licenciamento. Obviamente, não faz muito sentido, porque se você tem um cluster de Hyper-V, você vai precisar levantar algumas VMs ali. E você vai acabar tendo que usar o benefício do licenciamento de um Windows Server do Data Center, por exemplo, de NVMs. Mas se você quisesse fazer um cluster de Linux, de máquinas virtuais Linux, quero fazer o CentOS, eu quero botar o Red Hat, beleza, pode pôr. Faz o seu cluster com o Hyper-V Server, gasta nada, tem suporte abrangente para todos os drivers, diferentemente dos concorrentes, que você instala num servidor tal, tem que buscar a placa de rede, compilar aqui, ou então compilar o drive, ou então ligar para a empresinha do V lá e, pô, que drive é esse que não funciona e tal. Não, o Windows Server altamente compatível, camada de ataque reduzida porque ele é server core, ou seja, N vantagem. Mas voltando ao assunto de cluster, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos configurar esses dois carinhas aqui, esse cluster aqui, tá? E vamos fazer a replicação para esse outro cluster. Esse pedaço que a gente vai fazer. Somente esse, porque isso aqui tudo levava algumas horas para fazer, né? Não dá para fazer aqui tudo junto. Então eu vou abrir, deixar o meu Explorer aqui aberto, um site. Não sei se vocês conhecem, porque eu vou usar ele de consulta. E digitei meu site errado, ó. Deixar o Cooperate aberto aqui. Ok. Fechar aqui. Opa, fechei ele sem querer. Vamos abrir de novo. Se eu escrevo certo agora. Dá para não me confundir com muita janela aberta. Ok. Deixar o site para referência ali. Vamos voltar. Fechar aqui, fechar aqui. Beleza. Bom, eu tenho os dois nós do cluster aqui, tá? Só que para ficar mais divertido, eu não quero ir nesses servidores. Vamos imaginar que eles sejam server core, ou que eles sejam outro servidor. Imagina que não sejam dois, mas essa é uma mutueira aqui de servidor. Bom, você vai ficar indo um por um para configurar, tal, fecha, acesso TS. Não. Vamos abrir qualquer máquina aqui. Vou abrir o DC. Vou logar. Ok. E vamos fazer da forma mais divertida, né? PowerShell. Estou aqui com o meu PowerShell ISE. Eu sou um zero à esquerda em PowerShell. Só sei trabalhar nesse PowerShell ISE. E recomendo que vocês aprendam por ele também, que é bem mais simples. Tá. Eu tenho lá os meus dois nós do cluster. Eu vou abrir aqui a aba remota. Eu sei que o nome dele é Cluster 1, Node 1. E sei que o outro é Cluster 1, Node 2. Conectei aos dois nós do cluster. Beleza? Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho os dois servidores. Preciso instalar o cluster, o recurso de cluster. Como é que eu faço isso? Bom, eu venho aqui no helpzinho e vejo o comando. Eu quero instalar um negócio no Windows. O que você quer instalar no Windows? Aí você vem aqui, Feature, Package, cadê? Pela lógica, se você analisar as opções que tem aqui, pela lógica você vai chegar, eu acho que é Windows Feature. Por quê? É um feature do Windows que você quer instalar. E como usar esse comando? Primeiro vamos dar o get. E qual é o nome? Não sei. Eu acho que tem alguma coisa a ver com cluster. Então vamos colocar ali, ó. Tá. O que eu fiz ali? Eu botei um asterisco, o nome da função, o recurso, e outro asterisco. Com isso, ele me retornou todas as funções ou recursos que tem, os features, né? Que tem cluster no nome. Então eu descobri que é failover clustering. Olha só, e tem algumas coisas embaixo. Está vendo que tem uma hierarquia aqui? Essa hierarquia, quando você chamar o comando, você vai poder
fazer ela funcionar. Então, o get é para pegar, mas não, eu quero install. Tá aqui o install. Qual é o nome? Aí eu vou copiar ali, ó. Fail over traço clustering. Escrevi certo? Escrevi certo. Ok. Ah, mas eu quero todas as de baixo. Marquei o checkbox. Incluir todas as subfunções. E quero também as paradinhas para gerenciar ele, que é os Management Tools. Eu vou inserir. Aí está aqui o meu comando. Vou copiar esse comando e vou rodar no cluster Node 1. Se tudo deu certo, ele vai instalar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e vou instalar no cluster Node 2 também, para a gente ganhar tempo. Imagina isso aqui, se tivesse 30 servidores. O que você faria? Você vinha aqui no computer name e você colocava só o nome do computador. E você ia só trocando aqui o nome. Eu não preciso fazer essa conexão remota que eu fiz aqui. Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês de forma mais palpável. Porém, eu poderia vir aqui direto no computer name e jogar o nome do computador. Cluster Node 1, Cluster Node 2. E só dar um run. Mesmo sem automatizar com o script, vocês podem ver que eu ganhei muito tempo só no PowerShell cru. Sem fazer script. Não sei fazer script, não sei. Eu poderia fazer um script assim, ó. Nome do servidor. Instalar a função de cluster? Sim. E você só botar o nome do servidor, fazer uma planilha. Mas imagina que eu não sei nada disso. É muito mais rápido você botar o nome nesse checkbox e apertar Enter, Enter, Enter e dar o Next, 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 do que você ficar instalando a função um por um. Então está instalada, ok. Mas eu também não quero, eu quero gerenciar por esta máquina. Essa máquina aqui que eu quero gerenciar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um get Windows Feature, que agora eu já sei que é Windows Feature. Menos name. Eu poderia fazer assim, o RSAT, puxar o RSAT. Por que o RSAT? Eu posso instalar somente o console do cluster nessa máquina aqui no AD. Eu não preciso ter o cluster instalado. Eu posso instalar só o RSAT. O que é o RSAT? Remote Server Administration Tools. Então eu vou copiar. Então eu quero instalar isso aqui, ó. Eu quero instalar esse negócio aqui. Tá? Run. O que vai acontecer agora? Eu vou ter um console para gerenciar o cluster que eu vou fazer em outros 2 servidores. Vocês podem ver que eu nem toquei nos servidores ainda, nem fui lá. Então, pronto, instalou. Se eu vier aqui agora e escrever cluster, aqui. Eu vou botar no taskbar, eu vou colocar no pin start, ok. Tem meu console do cluster. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o cluster, tá? Importante, quando você vai fazer um cluster, é sempre ter a validação, tá? Muito importante. Cluster 1, Node 1. Cluster 1, Node 2. Pronto. Eu não vou fazer a validação somente para efeitos de agilizar os nossos testes. E essa validação, obviamente, passaria porque eu não tenho nada instalado. Vocês veem que eu não configurei nada. Eu estou criando um cluster. Tá? Qual o nome desse cluster? Esse aqui vai ser o cluster A. Vai ficar cluster, né? Que eu vou dar um cluster traço A. E vou até desmarcar esse checkbox. Pronto. Eu quero o cluster mais básico do básico, sem configuração nenhuma. Para vocês verem como é simples configurar um cluster. Tá? Ele vai dar o warning aqui que não tem nada de testemunha, ok? Para vocês verem como é simples configurar um cluster. Já está configurado o cluster. Não tem função, não tem disco. Tá? Parte da rede é automática, então ele já fez. Vou dar uma olhadinha nas redes que eu tenho. Ó, eu tenho uma rede para storage, que é essa aqui. Essa aqui é a rede para storage. Storage. Como é que eu sei que é para storage? Eu já defini previamente. Tá? Então, uma rede para storage. Essa rede aqui, deixa eu ver qual é. É um time de placas de rede, na verdade. Tá? Eu vou abrir cada nó depois para vocês verem. Essa aqui é rede externa. Aqui é gerenciamento.
Essa aqui é a minha rede de cliente. E essa aqui, deixa eu ver qual é essa rede. Não, essa aqui é a rede. Essa aqui não é rede cliente, essa aqui é a rede cluster. Cluster. E essa aqui é de cliente. Ah, mas como é que você definiu isso, Rafael? Não, em cada um dos servidores eu já fiz a prévia configuração da rede, tá? Na verdade está para o DHCP tudo lá. Então, automaticamente cada nó está na mesma rede, a mesma placa na mesma rede, e ele já agrupou. Ele só não bota o nome certinho. Eu vim aqui e tenho que colocar o nome, tá? Essa rede de storage, por que eu chamei de storage? Ah, porque eu botei o storage na rede 10. O meu storage está na rede 10. Então, o storage é o 10.10, o nó 1 é o 10.3, o nó 2 é o 10.4. E pronto, defini assim manualmente. E eu vim aqui no cluster e dei um nome fácil, tá? Nessa parte aqui você pode definir para que vai ser usado as redes. Tá? Por exemplo, quer permitir tráfego de cluster nessa rede? Na rede do storage eu posso dizer que não. Não quero. Eu não quero nada que faça trabalho aqui. Na rede de cliente, eu quero que o cluster use e também os clientes acessem. Pronto. Na rede de cluster, só o cluster e beleza, está configurado a minha rede. E na parte de storage? Bom, eu vou utilizar um storage SMB 3.0, tá? Que é quem? É esse cara aqui. Cadê? Não, minimizei a janela errada. Se eu consigo jogar esse trocinho aqui, não consigo. É esse cara aqui. Eu tenho um cluster de Scale-Out File Server. Tá vendo? Eu tenho dois servidores em cluster de Scale-Out File Server. Tá? O nome do cluster é Softs 1. Ok, então se eu tenho esse cluster aqui, significa que aqui, nesse meu DC, eu posso vir aqui, dar um browse e conectar nele também, não posso? Posso. Eu posso gerenciar o cluster de Scale-Out File Server por aqui. Como é que funciona esse cluster de Scale-Out File Server? É um cluster normal, só que ele já tem os discos. Tá? Já está configurado os discos. Um de testemunha, outro em CSV, tem que ter o CSV. Tá? E tem uma função, que é o Scale-Out File Server, e eu tenho os compartilhamentos dele. Aqui. Tem os compartilhamentos, um chama de dados, outro chama de quórum. Então tá. Então para acessar esse compartilhamento, eu vou botar // smb3 /quórum. Ok? Ok. Então, deixa eu só fazer vou configurar o quórum. Vou botar um file share e vou botar o caminho do file share. smb3 quórum. Pronto, esse aqui vai ser o meu quórum. Por que eu preciso de quórum nesse cluster? Porque eu tenho dois nós. O quórum é como se fosse um votante no cluster. Então, se eu tiver... eu só funciono se eu tiver a maioria dos recursos, dos votos válidos. Tá? Quem vota? Nó e o testemunha. Tá? Que no caso aqui é um compartilhamento de rede em testemunha. Se eu tiver só dois nós, sem quórum nesse caso, o cluster não vai ter a maioria dos votos. Ele vai ter um voto e não vai retornar nenhum. Se eu tiver um disco em testemunha, ou um compartilhamento em testemunha, um nó vivo vai votar, o compartilhamento vai votar, o nó que caiu, por exemplo, não vai votar. Opa, mas ainda tem a maioria. Tá ótimo. Então mantenha o cluster de pé. Tá? Isso, com ambientes maiores, a testemunha não faz muito sentido, mas ambientes menores, principalmente quando o número é par, você pode precisar do voto dele. Dois nós é necessário o testemunha, tá? Então eu já tenho um cluster aqui. E como é que eu faço para botar as VMs? Simples. Eu vou vir aqui e configurar VMs. Só que na hora que eu clicar aqui, o que vai acontecer? Não tem um Hyper-V instalado nessas máquinas. Como é que eu vou fazer para testar isso? Se você prestar bem atenção, são máquinas virtuais. Tá? Como é que a gente vai fazer para simular isso aqui? Você não simula clusters de máquinas virtuais se você não tiver hardware físico? Simula. Para isso, eu deixei o sitezinho maroto aqui. E vamos botar aqui, ó, máquina.
virtual dentro de máquina virtual. Fazer uma busca. Máquina virtual dentro de máquina virtual no Hyper-V. É o que eu quero. Aqui tem um videozinho que eu ensino como fazer, mas tem o artigo do Gilson, que está em texto. Se você quiser assistir o vídeo, eu mostro todo o procedimento passo a passo, tá? Em português. Mas tem um vídeo, o post do Gilson aqui, que está em inglês, que vai me quebrar muito galho. Vou clicar aqui, que foi onde eu peguei para fazer o vídeo. E tem uma dica de como configurar nessa virtualization, ou seja, máquina virtual dentro de máquina virtual. Ela não vai rodar, tá? Ela não vai iniciar, mas vai permitir que você use. Então, vamos pegar. Tem alguns comandos aqui. O primeiro comando é esse. Onde é que eu vou colar esse? Eu vou colar tudo no Notepad. E depois pegar de uma vez só. Esse. Esse. E esse aqui. Depois é um Restart Computer. Pronto. Vou pegar esse aqui todo. Ok. Vamos voltar lá no meu carinha. Eu vou vir aqui no meu PowerShell. Tá? E vou preparar os nós para o truquezinho da virtualização dentro de virtualização. Notepad. Copiei todos os comandos. O primeiro comando, ele habilita o Hyper-V de forma online. Isso engana o sistema. Tá? Se você tentar instalar o Hyper-V dentro de uma máquina virtual, ele vai dar erro. Mas com esse truque, ele vai enganar e vai passar. Quer ver? Vou colar aqui. E vou colar nesse cara aqui. Tá vendo o parâmetro online? Ele botou Windows Optional Feature e colocou online. Pronto. Já foi. Ó. Ok. Agora eu vou instalar o RSAT do Hyper-V, que é para ter a telinha do Hyper-V lá no nó. E depois eu vou instalar o RSAT do Clutch. Essas duas últimas etapas, se eu não quisesse gerenciamento local, nem precisava fazer. Tá? Estou fazendo só para mostrar o artigo todo. Colei aqui. Colei aqui. Bom, e agora é só reiniciar cada um deles. Deixa eles terminarem. Restart Computer. Opa! Ah, eu loguei lá. Deixa eu ver se esse aqui vai. Eu loguei lá. Eu vou reiniciar ele na mão. Então, vamos voltar lá para ele. Ah. Não deu para fazer o truquezinho porque eu tinha logado neles. Tá com o Hyper-V, o Hyper-V do Windows 8.1 tem essa característica de você poder conectar por RDP aqui, ó. Não está na seção básica. Então eu estou realmente conectado no servidor. Então o meu usuário, que é administrador, não pode ser chutado. Eu faço aqui na mão. Cluster Node 1, reiniciado. Foi. O laboratório é rápido assim porque está em SSD. Vai. Cluster 1, Node 2. Reiniciado. Beleza. Ok, agora cadê o meu DC? Bom, agora, assim que meus hosts estiverem plenamente no ar, tem que estar plenamente, eu vou ter a possibilidade de criar uma máquina virtual. Vamos lá então. Deixa eu só fazer um teste. Você aqui abrir isso aqui, né? Posso fazer por aqui. O PowerShell entende comandos do prompt, do CMD, então só vou dar um ping só para ver. Cluster 1, Node 1. Beleza, o Cluster 1, Node 2. Beleza, por que beleza? Porque o ping está bloqueado, tá? Então ele não vai aparecer mesmo. Olha lá, tá, voltou um. Esperar voltar o outro. Cluster 1, Node 1, Cluster 1, Node 2. Ainda está reiniciando. Perdão. Uma coisa que eu não esqueci de falar. Quando você instala o Hyper-V, o sistema reinicia por 3 vezes, né?
Então, no caso, ele voltou, mas ele vai reiniciar de novo. O aluno 1 também está reiniciando de novo. Ele reinicia, instala a função, reinicia, aplica um patch, e depois, a última vez, libera o sistema para você. Então, é a mesma coisa aqui. Está instalando o Hyper-V mesmo. Aqui. Isso aqui já deve liberar. Isso aqui também. Ali no tabuleiro dá para ver. Ok, ok. Beleza. Vamos ver por aqui se eles já... Vamos ver se eles já voltaram. Viu que ele até quando os dois nós saíram, obviamente os dois nós saíram, caiu o cluster, né? Ele perdeu a conexão. Até ele opa, voltou um. Esse aqui voltou. Não vou logar agora, se você quiser desligar ele remotamente. Esse aqui. Voltou o segundo. Ótimo. Agora o cluster deve voltar. Se eu cancelar aqui, fechar o console, abrir de novo e conectar no cluster. Excelente. Cheio de erro, porque eu desliguei os dois nós, o cluster caiu todo. Mas agora eu posso criar uma máquina virtual. Então vamos lá. Vamos criar uma máquina virtual. Ah, ok. Outro ponto também importante. Eu não tenho o Hyper-V instalado, nem o RSite nessa máquina. Então, eu não posso gerenciar, nem criar máquinas virtuais. Então, o que eu tenho que fazer? Instalar o RSite do Hyper-V neste servidor. Qual é o nome dele? Cadê? RSite Hyper-V. RSite Hyper-V. Ok. Run. Que só instalei do cluster ainda. Não tinha instalado do Hyper-V. Pronto. Hyper-V. Agora, pronto. Agora o Hyper-V está aqui. Agora eu consigo fazer lá a minha criação de máquina virtual. Opa, tem que dar o... Deixa eu esperar ali. Para ele reconhecer que eu instalei. Vamos ver se ele já carregou. Beleza, carregou. Vou botar no A1. Vou criar uma máquina virtual sem nada, no básico. VM1. Tá? Onde eu vou colocá-la? Ah, aí que entra o truque. SMD3. Dados. Vou colocá-la aqui. Pronto. Estou criando uma máquina altamente disponível. Não, no caso do meu teste, nem precisava fazer isso. Se ele encrencar, eu nem vou fazer. Mas, na verdade, eu não vou ligar a máquina virtual. Ele não deixa nada permissão para ele ali. Não tem problema. Eu vou colocá-la aqui no local. Eu tenho que dar permissão para a máquina ter acesso à gravação naquele compartilhamento. Mas como eu não fiz, não tem problema. Então... saiu uma chiadeira que ele tinha aí. Deixa eu botar aqui. Beleza. Aí você me pergunta, poxa, você não criou a permissão lá no Sophos. Se eu vier aqui, der a permissão, eu posso mover a máquina virtual depois? Claro, sem problema algum. Sem problema algum. Você pode mudar, você pode vir aqui, dar a permissão, tá? E depois voltar lá e mover a máquina virtual, sem problema algum, tá? A máquina não está com permissão aqui. Eu tenho que botar permissão para a máquina. Mas vamos voltar lá, que é o nosso core. VM criada. Ok. Agora eu queria habilitar a replicação desta máquina. Tá? Por quê? Eu tenho uma máquina virtual em um cluster e quero replicá-la para outro cluster. Como fazer isso? Vim aqui habilitar a replicação, certo? Vamos lá. Errado. Porque se você fizer isso aqui, ele vai reclamar, eu não vou seguir adiante, não vai dar o erro, ele vai reclamar que precisa de uma funçãozinha. Ele vai pedir para você o Hyper-V Replica Broker. Tá? Vamos só raciocinar um pouquinho.
Se você quer replicar com essa máquina com outro cluster, como aqui no desenho, tá? Você não pode apontar um nó, você tem que apontar o cluster. E para onde você vai apontar? Porque você precisa de um nome de máquina. Qual é o nome de máquina que você vai apontar? Aí que vem o Hyper-V Replica Broker. Tá? Ele representa o cluster. Você vai habilitar a replicação para ele. E ele vai se encarregar de botar a máquina altamente disponível. Tá? Como isso? Você vai vir aqui, vai configurar uma role. Vai configurar o Hyper-V Replica Broker. Tá? Eu vou botar aqui Broker Site A, por exemplo. Vou botar um IP aqui. 30. Esse IP aqui depois pode trocar à vontade, não tem diferença alguma. Ok, finalizei. Esse IP que ele sugeriu, você pode alterar à vontade. Deixa eu criar aqui, que eu vou mostrar como é que altera. Porque às vezes você viu, ele não criou na que eu queria. Eu queria a 25, ele criou na 12. Por que ele criou na 25, liberou a 12 também? Porque a 12 também está como cluster and client. Tá? Então, ele sugeriu para mim, mas eu posso trocar sem problema algum. Deu feio aqui, provavelmente por causa do nome, por causa do IP, que ele não está conseguindo se conectar. Tirar esse 12 aqui. Remove. Yes. Pronto. Ele morreu aqui. Ele não conseguiu registrar o nome no DNS, porque essa rede não tem... essa rede que ele botou não tem DNS. Tudo bem, eu tiro ele e boto de novo. Vou tirar ele aqui. Ele não vai conseguir registrar o nome. Vou pegar essa rede cliente. Essa rede cliente está configurada de forma errada, porque se eu quisesse que ela realmente fosse acessível para o cliente, eu tenho que ter as saídas, tá? Eu tenho que ter as saídas. Por exemplo, aqui, nessa configuração de rede aqui, se você vier aqui no 25, eu tenho o meu AD é o 2510, eu tenho o DNS, tenho tudo. Nas outras redes eu não tenho, então ele não vai conseguir configurar o nome, tá? Mas mesmo assim, não tem problema. Mesmo se ele encrencar com o meu aqui, não tem problema algum. Broker. Ok. Viu que dessa vez ele não pediu nem para botar o IP. Por que ele fez isso? Porque ele nessa rede 25 tem DHCP, tem DNS. Vou conectar um outro cluster que eu já tenho aqui na manga. Agora eu confundi o nome, acho que é isso aqui. Eu já tenho um cluster na manga aqui, já preparadinho. Só ver se é só esse cluster virtual traço ou se é esse cluster espaço virtual. Não é esse aqui não. Acho que esse cluster... acho que é esse aqui. Beleza, é esse aqui. Tá dando falha lá, daqui a pouco ele volta. Eu tenho outro cluster aqui, rodando, já bonitinho, configurado, que eu já configurei o broker. Tá? E ele que vai receber a réplica da minha máquina virtual. O nome dele é broker-cluster-2. E ele tem IP, ele é pingável. Tá? Ele conseguiu se registrar direitinho, sem problemas. Diferentemente desse aqui, que ainda está por algum motivo, ele está aqui danificado. Ok, não tem galho. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar o resto da configuração que eu consigo. Tá? Esse nome aqui, quem ficar aí no webcast até o final, eu posso fazer o troubleshoot dele, só para a gente não perder tempo com quem está querendo ver a solução, mas ele não vai atrapalhar em nada aqui, tá? Vou mostrar por quê. Mesmo ele estopado assim, ele vai funcionar. Como é que eu vou fazer o resto da configuração? Eu venho aqui em Replication Settings. Tá? Habilitaria esse servidor para receber o Hyper-V Replica. Habilitaria o protocolo que eu quero de autenticação, se é Kerberos ou se é certificado. Tá? Se for domínio, Kerberos serve. Vou aplicar, eu posso escolher qual servidor que réplica que vai vir, ou eu posso liberar para todos os autenticados. Qual a vantagem de escolher
qual servidor que eu quero receber. Porque se você deixar para todo servidor autenticado, ele fica meio de portas abertas. Então, se tiver um monte de estagiário com sede de administrador, vai vir coisa para tudo quanto é lado replicando para você. Tá? Então, é bom restringir. Eu vou deixar aqui todo mundo no mesmo. Eu vou botar aqui no cluster storage e vou... beleza. Eu quero que as replicações venham para o meu CSV. Meu cluster storage. Tá? Através da porta 80, protocolo Kerberos. Eu falo assim, beleza. Opa, é que o CSV não está pronto lá. Aqui. Vou criar. Qual a pastinha que eu vou botar lá? Não criei pastinha para VM. Opa, esse cara aqui. Esse cara aqui. Não sei se ele vai reclamar aqui. Ele não tá liberando o CSV está pronto, mas ele não está liberando. Ele não está liberando para mim. Vai ser porque ele tá... tá certo, porque não tem CSV aqui. Ué, cadê o bicho? Ok, vamos lá. Porque aqui nessa máquina não tem o CSV. Acabei de lembrar. Então eu teria que botar num lugar, por exemplo, só que também está sem permissão. Eu teria que botar num local, por exemplo, SMB3 e botar aqui em dados. Tá? Só que também está sem permissão. Está sem permissão. Depois eu vou acertar essa permissão aqui. Vou voltar para lá. Ok. Daqui a pouco a gente faz o troubleshoot disso, também não vai atrapalhar em nada. Tá? Aqui nesse cara, eu já fiz a mesma coisa. Vem aqui em Replication Settings. Só que esse cara aqui tem um CSV já ativo, já está funcionando. Porque esse outro cluster eu fiz no modelo tradicional. E no de cima eu fiz sem armazenamento. Tá? E ainda está sem o armazenamento de VMs, porque eu não configurei a permissão certinha do compartilhamento. Esse cara aqui já está pronto. Tá? Já está pronto. No Firewall, você tem que liberar uma regra especial que eu colei aqui em algum lugar para receber o Hyper-V réplica. E em inglês o comando fica assim. Deixa eu botar aqui. Em inglês o comando fica assim. Tá? O que é isso? Eu estou habilitando Hyper-V réplica o ouvinte HTTP. Tá? Comando NetSH, tudo normal. Tá? Tudo normal o comando NetSH. Até aqui eu botei o nome da regra. Esse aqui. Como é que eu descobri o nome da regra? Eu fui em algum servidor com área gráfica e copiei o nome. Tá? Possível você ficar... Quando você faz uma busca é muito chato fazer aquela busca. Então deu um ok. Ele deu no... sim, ele deu no errors porque eu não habilitei o réplica, então ele não vai fazer nada. Tá? E aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ele vai fazer a mesma reclamação porque ele não está habilitado réplica. Tá? Mas nesses outros dois servidores aqui já estão habilitados. Vamos fazer o teste? Eu vou vir aqui na VM, mesmo com ela desligada, mesmo com tudo falhado aqui, não tem problema. É um ambiente de simulação, tá pessoal? Não é um ambiente real, então esses errinhos normais acontecerem. E vou procurar o cara aqui. Broker Cluster 2. Vou escolher o tipo de autenticação, tá? Tá Kerberos, ele já detectou que não está falando tá Kerberos. Vai fazer os dados compressos antes de enviar. Escolhi qual o VHD que eu quero. Qual é a taxa de frequência. Lembrando bem, só muda o delta, só manda a alteração. Tá? Muita gente fica com medo. Poxa, não vai pesar minha rede? Rapaz, não pesa quase nada, é somente as alterações. Tem que ter um fluxo muito incrível para atrapalhar aqui. Tá? Mas, se você, por exemplo, vamos dizer que você tem um fluxo muito incrível. O que eu recomendei uma vez um amigo meu fazer foi isso aqui. Replicar. Deixa eu ver. Deixa eu só diminuir o número de comandos. Replication. Você pode parar a replicação. Tá? Você pode parar a replicação, pausar ela. Vou botar só o Hyper-V. Você pode pausar a replicação e botar no seu schedule, no seu negocinho de... o Hyper-V não está instalado aqui. Aí ele não vai dar. Ele não vai completar porque o Hyper-V não está instalado aqui. Está só o negócio, não tem problema. Vou vir aqui só para mostrar o comando para vocês. Vou pegar aqui. Esse cluster 2, node 1. Esse aqui ele tem. Para mostrar o comando para vocês. Ele não instala o módulo PowerShell se não tiver instalada a função.
Ele abrir aí. Ok. Vou botar aqui o Hyper-V, que esse cara aqui tem, ó. Tá? Aí você vem aqui no Replication, mas tem um comando que é mais legal. Tem um... Aqui, Suspend VM Replication. Você pode dar o... Tem o Start, tem o Stop. Você pode... Não tem pause, né? Você pode dar o Stop. Aí você bota qual é a VM. Vou botar aqui em Show Detail, vai aparecer. Nome da máquina virtual. E dar um Start. Então, por exemplo, vamos dizer que você queira deixar a replicação, mas queira automatizar o processo, mas queira deixar replicando só de noite. Não tem uma forma de agendar horário ainda lá. Ok. Você vai pegar um script, PowerShell, tá? E você vai colocar ele para rodar, por exemplo, dar um stop replication da VM de manhã, passa o dia todo e de noite, lá para as 10 horas, 11 horas, você vai lá e pá, start replication e deixa ele replicando até a madrugada seguinte. É uma técnica, uma saída. Mas eu não vejo muito problema, porque a replicação é muito pequena, tá? Additional points. Isso aqui é a lista de versões anteriores que você vai ter para restaurar, tá? Então você pode ter mais versões. Isso aqui só é bom mesmo quando você tem bastante espaço em disco, senão você não gasta tanto quanto o espaço da máquina virtual, porque ele usa Shadow Copy, tá? Mas ele vai gastar cerca de 10 a 20%, depende do que você liberar para Shadow Copy na máquina, tá? Então, por exemplo, a cada hora eu quero ter uma versão, tá? Depende. Se você tem um ambiente que sirva isso, tá ótimo. Mandar a cópia inicial, eu sempre gosto de mandar a cópia inicial para uma mídia externa, para um HD, por exemplo, tá? Porque as máquinas virtuais que você vai ter vão ser pesadas, vão ser gigas, 500 gigas, 1 tera, e vai ser impossível você ficar mandando isso pela rede. Tá? Assim, se for na mesma rede, tudo bem. Mas o Hyper-V Replica é feito para disaster recovery. Então, tá lá, uma sede está no Rio de Janeiro, outra está em São Paulo. Você vai mandar tudo para São Paulo pela internet? Não vai, né? Bota tudo no HD e usa para external media, tá? Tem um curso meu no MVA, só de Hyper-V Replica, que eu faço em detalhes isso, tá? E vou startar tudo igual, iniciar, pá. Deu um erro aqui, deixa eu ver qual erro foi aqui. Cluster the cluster resource not available. Hoje é o dia do erro da VM. Eu botei o cara certo lá. Broker 2. Broker 2, traço cluster. Deixa eu ver se eu peguei o cara certo aqui. Broker, traço cluster 2. Broker, traço cluster 2. 9268-2586. Vamos testar. Oi? Tem uma pergunta bem interessante aqui. Eu estou respondendo as outras todas, mas essa pergunta é bem interessante. Que você vai conseguir responder bacana. O Vinícius Mesquita fez uma pergunta assim, ó, qual a vantagem de ter réplica de VMs em um ambiente que tem alta disponibilidade com 3 nós clusterizados? Ótima pergunta mesmo. Essa pergunta é boa para responder já para todo mundo, né? Bem bacana. Só não deixa eu perder o fio da meada aqui onde eu estava. É o seguinte, a pergunta dele compete. Alta disponibilidade é diferente de redundância, tá? O cluster, você tem todos os seus dados centralizados em um único ponto. Tá? E ele é em cima de falha. Então, você não tem, no cluster, você tem muitas vantagens, mas você não tem um ambiente non-stop, tá? Você não tem um ambiente non-stop. Ele é failover, trabalha em cima de falha, tá? Porém, os dados estão num lugar só, tá? Você pode até fazer um cluster geográfico, mas os dados têm que estar centralizados numa mesma área de armazenamento. O Hyper-V Replica adiciona uma camada extra. Os dados são replicados, tá? Eles estão em réplica. Então, o que você ganha com isso? Você tem, na verdade, a replicação de um ambiente que está funcionando. Então, no dia a dia, o nó cai, vem outro, manutenção, desliga um, desliga outro, e os nós ficam rodando até o serviço cai. Num dia que caiu o prédio todo, você tem um ambiente replicado em outra ponta. Tá? Acho que deu para... Acho que é uma forma muito legal de responder, né? Não sei se tiver alguma coisa a acrescentar aí, enquanto eu cato aqui. Rules. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui para a gente não perder tempo. Eu vou levantar mais um. Vou pegar esses nodes aqui.
Só fazer um troubleshoot rapidinho aqui. Não vou nem fazer troubleshoot, eu vou partir logo para agressividade. Cluster 1-softs. Eu botei o nome errado. Só fiz um. Eu estou puxando logo outro cluster, só para terminar a demonstração, para não ficar parado tentando resolver aquele problema ali. Vamos ver se o restart completo vai funcionar agora, mas eu acho que eu também loguei nesse. Também loguei nesses caras todinho, que eu acabei logando para mexer neles. Tudo bem, eu restarto por aqui mesmo. Só fiz um. Deixa ele reiniciar. E só fiz dois, fazer a mesma coisa. Estou pegando outros nós do outro cluster. Só para levantar a função. Deu alguma zica lá naquela parte. Tá? Pronto. Enquanto ele vai reiniciar mais duas vezes aqui, tá no SSD rapidinho. Vamos voltar pro desenho aqui. Só para explicar também a questão, você pode ver que o site A está até mais redundante do que o amigo perguntou. Porém, ele está todo numa estrutura só. Você vê que o armazenamento está todo aqui, está replicado, beleza. Nesse caso aqui está replicado. Mas é difícil se você pegar uma empresa com replicação de storage hoje em dia. É caro, né? Se isso tudo aqui cair, o site todo A cair, não importa se tem um cluster sobre cluster, sobre cluster, sobre cluster, sobre cluster. Você perdeu tudo. Vai ter que pegar backup. Backup demora horas para restaurar. Que tal eu teria um site backup aqui, um disaster recovery? Massa, né? Aí já pensando em outra oportunidade que eu vou poder falar com vocês, que tal seria que esse outro site fosse o Azure? Ó, interessante. Quem gostaria aí de ver algo disso? Bota na pergunta e resposta aí. Quem gostaria de ver algo do tipo? Imagina que o site B não fosse uma estrutura fixa que você tivesse que pagar. Imagina que fosse no Azure e você pagasse por hora que ele estivesse ligado. Bem legal, né? Dá para fazer? Dá. Se tiver bastante pergunta e resposta ali, eu penso em fazer algo para vocês verem isso aí. Ver se ele já startou. Acho que sim. Acho que agora já está com Hyper-V. Ninguém quer ver, não? Não estão respondendo não, Thiago? Vou colocar aqui esse cara aqui. Não é esse aqui não. Cadê o Softs? Tá, o Softs estava. Oi. Então sim, ali, o pessoal já tá colocando ali e tá subindo rápido. O pessoal tá a fim de ver, sim, é coisa nova, coisa bacana, né? Eu quero ver, quero medir a popularidade da nuvem, da solução de nuvem. Como é que o pessoal tá querendo adotar. Só meu cluster voltar aqui que eu já finalizo. Tá acabando já. Que nós temos 9 pessoas. 9 pessoas? 9 não dá. Então, deixa pra próxima. Deixa eu ver se a máquina subiu. Mas com certeza é interessante para os próximos quintas. Ótimo. Nossa, mais de 9, né? Por favor. Então, tem 11 então, já dá ou não? Melhorando. Beleza. Deixa eu abrir aqui e esperar o cluster voltar à vida. Vou abrir o Softs. Cadê o Softs 1? Tá vivo. Ótimo. Abrir o console do cluster nele. O cluster tá vivo. Deixa eu ver se o cluster tá vivo. Tá. Deixa eu só ver se eu consigo. Se instalou direitinho aqui o Hyper-V. Instalou, mas eu não instalei a ferramenta de RSAT. Eu esqueci de novo de instalar o RSAT. Cadê? Deixa eu ver se esse console do cluster aqui volta. O que zoou aqui foi o console do cluster, não foi o ambiente não. Acabei de ver. Você vê que ele ficou cheio de erro. Às vezes isso acontece. Mas o problema está no console.
Vamos ver se ele vai deixar aqui eu criar a máquina virtual. Deixou. Next. Next. Ó, tá vendo? Tá zoado o console. Não deixa nem eu botar a memória. Vou botar 100 MB. Deixa ele assim mesmo. Vamos ver se ele vai crencar muito. Pô, o que tá zoado é meu console aqui. Vamos tentar fazer por aqui. Não der, não deu. Olha lá, ele botou na outra rede, não quero. Rede 12, não quero cliente na rede 12. Ok. Sabe, eu vou fazer lá no outro que tá mais certo para finalizar aqui, senão eu vou perder tempo. Eu vou instalar esse carinha aqui. RSAT. Nesse cara aqui. Que aquele console lá não tá zoado. Vamos lá. Fechar o console aqui. Abrir aqui. Agora eu devo ter o Hyper-V aqui. Não está lá ainda. Está instalando, porque ficou lento. Está instalando ainda. Está lento aqui. E se eu vier aqui sem o console, ele vai, tá vendo? Ele reclama. Deixa eu ver se ele instalou aqui. Não instalou. Cadê? Vai, filho. Tá vendo? Aquele servidor que ficou aí. Foi pro espaço. Get. Windows. Feature. Windows name. Reset. Install. Windows. Feature. Windows name. Vai ter o nome do Hyper-V. Reset. Hyper. Cadê? Hyper traço V traço tools menos include all menos em. Ok. Instalou. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. Agora apareceu ali. Vamos ver, a última tentativa. Senão eu apresento para vocês já que eu tenho todo esse procedimento gravado. Ele não vai deixar aqui, porque tem que fechar e abrir. Se ele passar aqui da primeira tela. Beleza, passou. Ok. Vamos ver se eu vou tentar jogar para lá. Senão eu tento jogar de volta. E fica nessa assim. Vamos ver. Broker, traço, cluster, traço 2. É esse cara aqui. Softs 1. Click Hyper-V. Tá certo. Vamos lá. Esqueci de criar o broker aqui. Tá certo. Ainda bem que o Wizard me avisa. Vai vir aqui, criar o broker. Broker. Softs. Next. Finish. Se ele ficar online aqui, a gente consegue terminar com sucesso a demonstração. Vai, filho. Outro dia eu peguei um erro desse, essa semana.
E era um AD aqui que estava aqui no meu ambiente que estava me complicando. Tive que refazer todo o laboratório. Perdi ontem esse AD. Não sei se tem algum restício, mas acho que não. Beleza. Ele não está conseguindo se registrar. Tá demorando para registrar. Ó. Ele tem que botar o nome online no AD. Tem que pegar o nome do HCP. Olha lá, ele não está conseguindo pegar o IP. Vamos ver se ele vai ficar nessa ainda. Tentou uma, tentou duas, tentou três. Então ele vai ficar tentando aqui. Vou ir para outro cara aqui. Você. Soft Cluster. Ah, esse cara aqui que deu problema no broker. É o seguinte. Broker. Teste. Tá pegando automático, safado. Por isso que ele não tá. E já bateu meu horário. Como é que eu tenho. Quanto tempo eu tenho aí pra resolver isso aqui, Thiago? Eu consigo botar outro lá. Rafael, pode ficar à vontade, cara. Até 1h30 aí, mais ou menos, nós estamos aí. Não, pode ficar à vontade. Tá, O pessoal tá gostando. eu tô querendo Tem ver bastante pergunta aqui. Querendo ver por que ele não tá conseguindo botar o. Se ele já botou IP online. Beleza. Por que não tá conseguindo botar o nome? Não, mas fica tranquilo, tá? Uhum. A IP já foi. O nome já foi, vamos voltar pro Softs. Softs, esse aqui tá triste. Esse aqui, bichinho, coitado, tá morrendo aqui. Deixa eu ver o Cluster Node 1, Cluster Node 2. Encerrar eles. Tá pra cá, deixa eu ver se tem algum erro no DC que não está registrando esses caras. Vou criar, tá aqui. Vou ver se é o DNS. Será que esse IP está repetido? Broker Cluster 2 está ok. Cadê os outros? Cadê os outros broker? Não estão conseguindo se registrar no DNS. Eles não estão conseguindo se registrar no DNS. Por isso que ele... Esse aqui conseguiu se registrar. Na rede 25. Esse aqui conseguiu se registrar. Esse aqui não está conseguindo registrar no DNS. Beleza. Ligar os outros dois aqui. Iniciando. Soft zoom. Deixa eu ver se o DNS está certo. Dessa máquina.
E 510 está certo. 5 está certo. Esse aqui está certo. Está certo. Tá, um 7-1 aqui. Vou botar esse um 7-1 aqui. Eu vou botar na mão. Vamos lá. Ai, rapaz, sai desse negocinho aqui, fica grudando aqui. Eu vou botar na mão um 7-1 para o broker-softs. Broker-softs. Esse broker-softs se registrou. Esse aqui nem conseguiu, coitado. Deu cara. Broker-softs. 92-168-25-171. Add host, ok, pá. O problema é que ele nem conseguiu ir lá. Se ele nem conseguiu ir lá, ele não vai conseguir ficar online. Ele nem foi no AD. Beleza. Beleza. Pronto. Funcionando. Por algum motivo, ele não conseguiu se registrar no DNS. Eu não entendi por quê. Vocês viram o que eu fiz? Eu botei o IP, fixei o IP aqui nele, fui lá no DNS e coloquei manualmente. Tá? Vou configurar agora aqui o restante. Normalmente. Acho que isso aqui tem cluster de storage? Tem, beleza. Habilitar a regra. Como eu já estou aqui na cara do gol, aqui do bichinho, eu vou vir aqui e vou habilitar a regra na mão. É bom que vocês vão até ver qual é a regra. Tá vendo aqui? É igual que eu fiz por linha de comando, eu vou fazer aqui na mão. Só vou habilitar ela. HTTP listen, ok. Se você usar seu certificado, usar o HTTPS. Tá aqui a máquina virtual. Vamos habilitar a replicação. Deixar o nome do cara lá. Broker Cluster 2. Next, 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 next. Que eu já expliquei essa guerra toda. Finish. Pronto. Agora, com tudo corrigidinho, só para finalizar, eu vou depois ficar vendo as perguntas e respostas. Como é que está funcionando? Deixa eu conectar outro cluster aqui. Como é que está funcionando isso? Cadê o cluster? Esse aqui. Aqui. A VM, ela já entra em cluster, tá? Ela já entra em cluster, já ganha aqui embaixo novos status, tá? Entra novos status. Ela sabe de onde está replicando agora, tá? Então eu tenho um cluster que está em cima daquela mega estrutura, tem uma VM, tá? E essa VM está replicada para outro cluster, tá? Poderia estar replicada só para outro nó? Sim. Poderia estar replicada só para outro nó. Precisa do broker? Precisa do broker de qualquer maneira, tá? Porque a máquina que recebe a replicação também precisa conhecer quem está enviando. E quem está enviando é um cluster. Tá? A máquina está clusterizada, então precisa do broker de qualquer maneira. O broker representa o cluster. Tá? Guarde sempre isso. Então, nesse caso, o broker sempre funciona. Por que eu repliquei cluster com cluster? Porque numa empresa um pouco maior, você não pode se dar ao luxo de precisar do site backup, site de disaster recovery, e ele ter pifado, ele está fora do ar. Ok? Então tá aí, essa demonstração que eu queria fazer. Acabou que vocês participaram no troubleshoot forçado,
que me forçou a vir aqui no registrar na mão, tá? Por algum motivo, o objeto entrou no AD, tá? Mas não entrou, não conseguiu, na verdade nem se conseguiu se registrar no AD, tá? Na verdade nem se conseguiu, aquele broker nem conseguiu se registrar no AD, que é o broker softs. Aí eu vou ter que ver por que eu não consigo criar o objeto aqui, tá? Depois tem que ver, provavelmente perdeu o token de autenticação do AD, ou a delegação não está funcionando, delegação que às vezes é necessária não está funcionando, alguma coisa aconteceu. Então eu vim aqui na mão, levantei no DNS, um name aqui, e pronto. Porque o broker, na verdade, não precisa criar um objeto na AD, tá? Ele não precisa criar um objeto na AD, ele não tem interação, tá? Porque quem faz a passagem do Kerberos é o próprio host, tá? Os próprios hosts se comunicam, tá? É só uma resolução de nome, tá? Mas se você ver aqui no cluster, um pouquinho mais profundo, quem fala com quem é nó com nó. Então por isso que não necessitou do objeto no AD, tá? Ele é nó com nó. O broker é só uma resolução para o nome do nó. Pronto. Para o cluster, né, que o cluster indica que é um nó. Então a comunicação é fechada nó com nó. Então, se fosse broker com broker, obviamente eu precisava dos objetos no AD nos dois para validar o Kerberos, para validar o ticket do Kerberos. Ok? Bom, Thiago, é isso aí que eu queria mostrar. Pode parar a gravação aí para a gente ir para as perguntas e respostas, tá? Obrigado por quem ficou até aí, quem teve paciência de ficar até aí com a gente. Beleza? Espero você na próxima. Show de bola, Rafael. Nós agradecemos aí a sua participação no webcast de Quintas da TI. E logo logo vai ter outro webcast com você, né? Ah, não sei. Quando é? Mas quando eu der, gostaríamos que você esteja presente. Beleza. Não sei quando é, mas pode chamar aí que eu tô. Show de bola. Cara, parabéns, foi ótimo, o pessoal gostou bastante. Tivemos aí bastante perguntas, eu, o Eduardo e o Eric, nós fomos respondendo aí algumas e agora apareceu 6 aqui. Mais agradecimento. Já parou a gravação? Eduardo. Ainda não. Para agora. Valeu.